Olá pessoal, Diego Dias falando. No vídeo de hoje falaremos sobre conceitos básicos de roteamento. Esse será o primeiro vídeo de uma série que eu tentarei fazer, falando sobre alguns aspectos de como trabalham os roteadores, como funciona o roteamento, entre outras coisas. Então vamos começar falando sobre roteador, rede local e gateway. A função de um roteador, quando chega um pacote encaminhado a ele, o roteador ele analisa o cabeçalho IP, olha o endereço de destino IPv4 ou IPv6, confere esse endereço contra a sua tabela de roteamento e determina o melhor caminho para o encaminhamento de pacotes. Então, se ele tiver dois links para determinado local, ele analisa a sua tabela de roteamento e escolhe o melhor caminho para encaminhar esse pacote. Uma vez que uma interface possua diferentes tecnologias de camada 2, como por exemplo um link que seja Ethernet, outro link, por exemplo, que comunique MPLS, outro PPP, outro Frame Relay, ou ATM, para tecnologias mais antigas, o roteador faz um encapsulamento desse pacote de acordo com a tecnologia de camada 2. Os roteadores usam rotas estáticas e ou protocolos de roteamento dinâmico para aprender sobre redes remotas. Utilizando rota estática, você insere manualmente sobre a rede e o destino dela, ou, utilizando o protocolo de roteamento dinâmico, ele popula a tabela de roteamento dinamicamente, aprendendo de outros roteadores e ensinando a outros roteadores a tabela de roteamento para o melhor encaminhamento de pacotes. Pensando numa rede local, todas as máquinas da rede local têm endereço IP, máscara de subrede e gateway padrão. A máscara de subrede ela vai restringir quais endereços pertencem àquela subrede. Então, da rede 9268.10, com máscara barra 24, vai do 0 a 255. 0 é o endereço da rede e 255 broadcast. Uma vez que a máquina 9268.110 precise falar com a máquina 9268.125, ela vai mandar a mensagem em broadcast perguntando, utilizando o protocolo ARP, e a partir dali consegue a comunicação com as máquinas dentro da mesma subrede. Uma vez que essa máquina percebe que ela precisa falar com uma máquina em outra subrede, ela vai fazer uma pergunta, mandar um ARP para o gateway dela, né, no nosso caso 9268.1.1, perguntando quem que é o gateway. Uma vez que, através do protocolo ARP, ela descobre qual o endereço MAC, ela vai mandar o pacote para o roteador vai analisar e fazer o encaminhamento utilizando o seu processo. Então, basicamente, endereço IP diz qual é o endereço único daquela máquina naquela subrede, a máscara indica para aquela máquina qual subrede ela pertence, e o gateway para poder efetuar a comunicação com máquinas fora da sua subrede. Falando especificamente da tabela de roteamento. Os roteadores devem aprender os destinos que não estão diretamente conectados. A tabela de roteamento é utilizada para a escolha de melhor caminho para o destino, e as rotas podem ser configuradas manualmente ou aprendidas dinamicamente. Maneiras de aprendizado diretamente conectadas. Uma vez que você cria uma interface num roteador, a interface fecha Ethernet 0/0 e você atribui um IP, o roteador já adiciona essa rede na tabela de roteamento para fazer o roteamento interno. Então, quando chega um pacote e essa interface está diretamente conectada, ele faz o roteamento automaticamente. Se for um switch L3, dependendo do modelo, você precisa habilitar o comando IP routing, ou então tem modelos que já fazem o roteamento automaticamente. Então, se você cria várias interfaces VLAN ou subinterfaces, o roteador vai fazer aquele roteamento automaticamente. As rotas estáticas são adicionadas manualmente para determinados destinos. Então, uma rota default, que é responsável, por exemplo, para tudo que não está explicitamente configurado, é encaminhado para a rota default. Por exemplo, o acesso à internet. A tabela de roteamento da internet, por exemplo, tem mais de 500 mil de endereços. Então, ficaria inviável configurar manualmente em roteadores ou equipamentos de menor porte. Configurar manualmente ou aprender dinamicamente, né? Então, nesse caso, você faz uma rota default e tudo que não estiver explicitamente configurado na tabela de roteamento, ele manda para um destino para a internet ou para o endereço que você colocar. Ou rotas aprendidas de forma dinâmica, através de, como eu disse anteriormente, através de protocolos como RIP, OSPF, ISS, BGP, que o roteador ensina e aprende dinamicamente rotas para os destinos. Rotas estáticas versus roteamento dinâmico. O primeiro ponto é a complexidade. Com o aumento da rede, a rota estática ela tem um problema
no gerenciamento. Então, se a rede torna-se muito grande, com diversos destinos, a rota estática ela deixa complexa o seu gerenciamento. Então, se eu tiver duas rotas estáticas para dois caminhos, uma vez que um dos caminhos falha, talvez você tenha que configurar todo o caminho de forma estática. E isso acaba afetando na disponibilidade da rede. Já no roteamento dinâmico, ele é bem estruturado independente do tamanho da rede, uma vez que essas rotas são populadas automaticamente. Uma vez que você adiciona uma rede, os roteadores ensinam uns aos outros, dependendo do protocolo de roteamento, qual é o melhor caminho para essa nova rede. Referente a mudanças na rede, por exemplo, adicionar um novo link que chegou, que foi comprado, uma queda de um link, um upgrade de um link, na rota estática você também precisa da intervenção do administrador. No roteamento dinâmico, a adaptação é automática para mudanças na topologia. Na escalabilidade, a rota estática suporta apenas topologias pequenas e simples. O roteamento dinâmico trabalha com topologias simples e complexas por essa função de tratar tudo dinamicamente, de popular, de remover rotas estáticas de acordo com as mudanças na rede. E referente à utilização dos recursos, a rota estática não necessita de recursos extras. Uma vez que você configura a rota estática, o pacote chega, ele faz a consulta, o roteador faz essa consulta ou na CPU, ou se já tiver em hardware, e faz um encaminhamento. Na utilização de roteamento dinâmico, cada vez que é feita uma atualização, cada vez que é preciso calcular uma rota, o roteador tem uso de CPU, memória e banda, uma vez que ele precisa trocar protocolos de roteamento, enviar tabelas de roteamento, enviar atualizações pelo link, calcular tudo isso. Dependendo do uso, você precisa ter um roteador com uma boa capacidade computacional. Falando da tabela de roteamento, aqui eu usei um exemplo de um roteador HP, mas a saída é quase idêntica para todos os modelos de roteadores. Então no HP Display Per Route Table, entre os modelos Show IP Route Table, Show IP Routing, aqui a gente tem o destino 9268.16.0/24. Esse é o endereço da rede. No proto ali ele está dizendo que essa rota foi aprendida de forma estática. O Next Hop faz referência ao roteador que conhece, então o roteador diretamente conectado nesse roteador. Ele sabe como resolver essa rede, ou ele possui essa rede, e a interface diretamente conectada a esse endereço. Referente às rotas diretamente conectadas, provavelmente vai estar no seu roteador como Direct ou Connected, é idêntico à apresentação das rotas estáticas. Os endereços da rota, então a rota 9268.11.0 e 9268.15.0 estão diretamente conectadas ao roteador. As rotas diretamente conectadas, elas são preferidas em detrimento de rotas aprendidas dinamicamente ou rotas estáticas. Isso faz referência à distância administrativa que eu falarei mais à frente. Aqui um outro exemplo de apresentação da rota estática, eu apontando a rota estática para o roteador diretamente conectado. No caso, o R2 ele está conectado na interface giga1/0 e possui o endereço 926815.252. Então, toda vez que chegar um pacote destinado à rede 926820.0 ou 22.0, o roteador encaminhará para o Next Hop 926815.252. A rota default. A rota default ela é 0.0.0/0. No caso, ela faz referência a tudo que não está explicitamente configurado, ele encaminha para a rota default. É a rota menos específica que a gente tem no roteador. Balanceamento de carga. Uma vez que a gente tem dois ou mais caminhos para um destino com métricas de custo igual, por exemplo, duas rotas estáticas para links diferentes para o mesmo destino, né? O roteador pode fazer o balanceamento de carga desse link, ou mandando, dependendo do algoritmo utilizado pelo roteador, pode ser round robin, um para lá, um para cá, ou baseado no endereço de destino, ou baseado no endereço de origem. Isso vai depender do algoritmo utilizado pelo roteador. Falando especificamente do roteamento dinâmico e dos protocolos de roteamento. Os protocolos de roteamento são utilizados entre roteadores para determinar caminhos e determinar os melhores caminhos e atualizar a tabela de roteamento. Uma vez que o melhor caminho é decidido, os roteadores podem rotear pacotes PV4, PV6, etc. Então aqui eu tenho a rede no canto esquerdo 10.12.10.0
92.168.0/24, o caminho para chegar ao 9268.1.0 e o 9268.2.0 do lado direito possui alguns roteadores e caminhos diversos, né? Então ali o protocolo de roteamento, ali no caso nosso exemplo, na tabela de roteamento da rede 1012, veja que a rede é aprendida tanto via RIP e a outra rede é aprendida via OSPF. Um link é mandado pela interface giga 0/1, outro giga 0/2. O roteador vai escolher o melhor caminho baseado no algoritmo do protocolo de roteamento e caso algum desses roteadores apresente problemas, ele pode continuar roteando por um novo caminho aprendido dinamicamente através do protocolo de roteamento, aumentando a disponibilidade da rede. Os protocolos de roteamento, a gente pode classificá-los em duas categorias. Protocolos IGP, ou protocolos de gateway interior, que classificam os dos tipos Distance Vector Link State, ou EGP, que no caso vetor de distância, que nós temos o BGP. No caso do Distance Vector, ele usa como métrica para roteamento do melhor caminho a contagem de saltos. Então cada roteador é um salto e a partir daí ele consegue calcular o melhor caminho para a menor quantidade de saltos para chegar ao destino. No caso do Link State, ele trabalha com estados dos links. Então geralmente ele trabalha o Link State atribuindo custo para cada interface, para cada link, e a partir daí o melhor custo para chegar no determinado destino é escolhido como o melhor caminho. Os protocolos de Link State também conseguem trabalhar com estado de vizinhança, uma coisa que os protocolos de Distance Vector não conseguem administrar de maneira efetiva, e possuem uma visão completa da topologia da rede. Então a gente tem alguns mecanismos do Link State, como criação de áreas, para o roteador ter uma visão completa daquela área ali, daquele sistema autônomo, vamos dizer assim, e conseguir administrar todos os links, enxergar todos os links e a partir daí derivar para a tabela de roteamento. Os protocolos BGP, como o BGP, trabalham de maneira muito similar ao Distance Vector, mas ele trabalha com a quantidade de saltos para sistemas autônomos. Então podemos dizer que cada empresa possui seu sistema autônomo e a partir daí ele faz a contagem de sistemas autônomos para chegar no melhor caminho. O BGP possui diversos atributos para manipulação das rotas. Então ele é um pouco mais complexo que o Distance Vector, por chamar de vetor de distância, e possui diversos atributos para que você consiga manipular determinados prefixos para o melhor caminho, tanto para entrar quanto para sair do sistema autônomo. Então, falando dos protocolos de roteamento dinâmico, tem as seguintes finalidades: descobertas de redes remotas, anúncios de redes locais, manutenção de informação de roteamento atualizadas, escolha do melhor caminho para as redes de destino e capacidade de encontrar o melhor caminho num novo caminho se o caminho atual não estiver mais disponível. Falando de rota dinâmica, aqui temos rotas dinâmicas aprendidas via OSPF. Então, basicamente igual à maneira como é populado via rota estática, diretamente conectado, mas ele informa qual protocolo aprendido. Então, no caso aqui do roteador HP, ele coloca OINTRA. Em outros equipamentos poderia ser também só o O do SPF. E perceba que ali ele informa, tem a opção cost ali, ele coloca o custo. Então o SPF ele consegue colocar um custo baseado na velocidade da interface, ou você pode atribuir esse custo manualmente, e a partir daí o roteador faz a convergência do melhor caminho para encaminhar o pacote para o seu destino. Rotas mais específicas. Existindo mais de uma rota para determinado destino, o roteador escolherá a rota mais específica. Então digamos que a gente tenha a rota 0.0.0.0/0, essa rota é menos específica. Se a gente tiver um pacote para o 9268.1.5, perceba que a gente tem a rede 9268.1.0/24, o 9268.1.5 está dentro, o 9268.1.0/26, que o ponto 1.5 está dentro, e a rede /32, o 9268.1.5. O roteador, por mais que tenhamos essas quatro rotas, ele vai encaminhar o pacote para a rede mais específica, para a /32 no nosso exemplo. O 928.2.0, ele vai escolher a rota default para encaminhar o pacote, a menos específica. A distância administrativa. Se houver múltiplas rotas para um único destino e aprendidas por diversos protocolos, por exemplo, uma rota aprendida via SPF, outra rota estática e outra via BGP. O roteador vai escolher a sua métrica de distância administrativa para encaminhamento. No caso aqui eu usei como exemplo um HP, mas
valide com cada fabricante qual a distância administrativa que eles usam. No caso, comprando uma rota aprendida via diretamente conectado com a SPF, o SPF é 10, diretamente conectado é 0. Ele vai encaminhar para o menor valor. No caso, a rota diretamente conectada teria preferência. Tá? Caso essa interface diretamente conectada apresentasse algum problema, por exemplo, ficasse down, né, ela sairia a rota da tabela de roteamento e aí ele usaria o SPF para rotear, usando um outro caminho para chegar nessa rede que anteriormente era diretamente conectada. Para mais informações, acesse computadores.com.br e rotadefull.com.br. Nós temos um outro vídeo falando da tabela de roteamento. Eu quis complementar com essas informações. Eu vou continuar falando sobre conceitos de roteamento em outros vídeos. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até agora e até o próximo vídeo, pessoal. Até logo.